Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Anderson e eu sou da Tempo Real Eventos. A gente vai dar início a mais uma palestra com o tema A Construção de Indicadores de Desempenho de TI. Estão assistindo essa apresentação. É possível fazer perguntas em tempo real. Essas perguntas vão cair comigo. Eu as transmiti para o palestrante, que é o Valfrido Brito. Essa apresentação, 1 hora de duração aproximadamente, ela visa falar sobre como construir indicadores de desempenho de TI, sobre os fundamentos a respeito desse assunto, ciclos estratégicos, cadeia de valor de TI, construção de sistemas de indicadores, estudos de casos, construções de painéis, ferramentas de suporte, técnicas de análise e melhoria dos indicadores de desempenho. O Valfrido Brito, que é o nosso palestrante, é o nosso especialista, é um dos parceiros de conteúdo da Tempo Real Eventos. Também é engenheiro com mestrado e doutorado pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela USP, em Estratégia e Indicadores de Desempenho. É professor dos cursos de pós-graduação e MBA em Negócios, de TI e Projetos pela FIPT, pela FIA, USP, FIAP, IMT, FCAV, entre outras. Tem mais de 25 anos de experiência. Obrigado por compartilhar conosco aí o seu tempo e o seu conhecimento. Desejo uma boa palestra e a todos que estão nos acompanhando também uma excelente apresentação. A gente ressalta que a palestra também vai abordar uma parte, lançamento de uma parte de um curso que o Valfrido ministra através da Tempo Real Eventos, que leva o mesmo tema, a construção de indicadores de desempenho de TI. Valfrido, a palavra é sua. Boa apresentação. Ok, Anderson, obrigado. Pessoal, boa noite. É um prazer estar com o Brasil, né, já que a gente tem pessoas inscritas desde o Mato Grosso, né, até o Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul. Então, boa noite para todo mundo. É um prazer falar sobre esse tema com vocês, até porque é um assunto hoje que assim, demanda atenção bastante grande nas organizações, né? A gente vive aí um momento de busca de desempenho e a área de TI sempre esteve na vanguarda, né, das melhores práticas dentro da organização, né? Embora esse tema, indicador de desempenho, ele, né, seja bastante... tenha tido, né, a sua efervescência na década de 90, com a época do controle da qualidade, sistema de garantia da qualidade, hoje ele está voltando, né, como fundamento para gerenciamento baseado em desempenho, né, com o objeto de melhoria contínua, né, e premiação, né, e a meritocracia. E junto com ele está vindo também todo um artefato, vários artefatos aí de ferramentas, né, de melhoria contínua, de análise, né, de negócios, estatística, que estão complementando todo esse entendimento sobre indicadores. Ou seja, indicadores não é mais somente um balizador, né, de algo, né? Ele é, sim, um instrumento de conhecimento do hoje, do amanhã, né, e, né, do pós-amanhã, vamos chamar assim, né, da visão de longo prazo, né, de curto, médio e longo prazo. Então, vamos começar um pouco falando aí sobre, né, sobre esse ambiente de TI, né, hoje como é que a TI se posiciona dentro da organização. E deixa eu avançar aqui na nossa agenda, né. Então, nesse primeiro tópico, eu vou falar um pouco sobre esse cenário da TI, né, a TI hoje atendendo, se alinhando às expectativas do negócio, né, e para isso ela precisa demonstrar o seu valor, demonstrar o seu desempenho. Depois a gente vai falar especificamente sobre como se constrói um sistema de indicadores,
né, para a área de TI, alinhando os interesses da organização, né, com os interesses da TI. Depois a gente fala um pouquinho sobre os painéis de indicadores, né, hoje também está bastante surgente a implantação de painéis de gestão à vista, né, seja setorial, seja por área, seja por projeto, para visualizar, né, essas métricas de desempenho e, consequentemente, também acelerar o processo de tomada de decisão. E a gente encerra aí falando um pouco sobre os benefícios, né, de você ter um sistema de indicadores bem estruturado, né, para a TI, né, que faça sentido para a TI e para a organização. E a gente abre para perguntas e questões que vocês queiram colocar, tá bom? Então, o Anderson já falou um pouco aí sobre a minha experiência, né, só ressaltando que eu comecei a me envolver com esse tema, né, por ocasião de quando eu trabalhava com consultoria de processos, né, na década de 90, e logo depois com o mestrado, né, onde eu tive a oportunidade, na minha dissertação de mestrado, desenvolver, né, esse tema para gestão e tomada de decisão, né. E no doutorado foi onde eu desenvolvi mais ainda esse tema, que foi exatamente construir uma metodologia, né, para se desenvolver um sistema estruturado, né, de desempenho alinhado com a arquitetura corporativa da organização. E é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho, né? Aproveitando essa colocação também, né, que o Anderson mencionou, né, da nossa atividade acadêmica, eu convido vocês também a participarem aí dos nossos MBAs em algumas dessas instituições aí que ele comentou, né? Tá bom? Então vamos lá? Muito bem, né? Qual é o grande desafio hoje da TI? A TI já teve grandes desafios aí ao longo das últimas décadas, né? A gente pode começar falando um pouco da década de 90, né, onde a expectativa do negócio em relação à TI era basicamente infraestrutura, né? Ou seja, né, a TI tem lá seu departamento com os malucos lá tomando conta da infraestrutura, fazendo o computador funcionar, distribuindo, né, acesso, né, e correio eletrônico. Isso era o suficiente para a organização. A partir desse momento, né, início, né, do virada do século, né, as melhores práticas começaram a ser abordadas pela TI, até como também um sinal de sobrevivência dentro da organização, né, porque a gente sempre foi muito questionado com relação a qual é o papel da TI, né, o que os caras têm a contribuir, além, né, do que eles fazem, né, e a TI não conseguia demonstrar esse valor, né. Então, com isso, começou a ter que ser reativa, se defender, né, e desenvolver melhores práticas para que ela pudesse, né, levar o melhor, né, serviço, apresentar o melhor produto, né, dos seus processos para a organização. E aí vieram práticas, né, como o IT, como o COBIT, né, que deram um enfoque de processos para a TI, né? Então, a gente tem aí a figura do gerenciamento do serviço, que dominou essa época, onde as TIs do mundo inteiro começaram a se preocupar e se preparar para essa grande virada, né, que foi implantar processo de gerenciamento de serviço. 5, 10 anos depois, né, com todos esses acontecimentos aí mundiais, de crises, de perdas de confiança dos mercados, das organizações, violações de compliance, violações legais, começou a se exigir, né, principalmente da TI, que ela viesse a se estruturar no sentido de diminuir o risco do negócio, visto que alguns de algumas indústrias, né, a TI praticamente respondia por 80% de todo o negócio. É o caso para telecomunicações, tecnologia, né, até mesmo empresa de serviços como o call center e outros, né. A TI ela passou a ser deixar de ser uma área de suporte para ser uma área de negócio. Então, se tornou, né, um centro também de gestão, de governança dos seus resultados e dessa comprovação de valor para o negócio, né, até como uma forma também de ampliar o seu espaço dentro da organização. E, nos dias atuais, a gente está com um outro desafio, que é o quê? Agora é tornar essa TI, né, um negócio
né, para o negócio. Ou seja, a gente chegou a um nível de especialização tão grande, de coisas boas, né, sendo feitas, e capacitou a TI a se tornar um negócio. Ou seja, o que eu faço de bom, eu também vou vender para os meus fornecedores, para os meus clientes, para as outras áreas, ou dentro de um centro de serviço compartilhado. E hoje a gente chegou exatamente nesse momento do gerenciamento de valor, né? Gerenciamento de valor que tem tudo a ver com o nosso tema, que são indicadores de desempenho, que é onde você vai demonstrar e visualizar esse valor que é gerado pela TI sob diversas formas, diversos ângulos, né? Desde da melhor entrega, do nível de serviço e qualidade, né, que atenda às expectativas do negócio, dentro do prazo acordado, né, com a satisfação plena dos seus clientes, né, com um nível de ética e responsabilidade, com menor risco, né, e com profissionais capacitados, né, que também tenham essa visão de contribuir efetivamente para o negócio. Muito bem. Então, diante desse cenário atual, essa entrega de valor de TI, ela passa exatamente pela primeira fase, que é o quê? Precisamos alinhar essa estratégia da TI com essa estratégia do negócio, para saber o que a gente precisa fazer para que esse nosso trabalho, esse nosso esforço, ele se converta nesse valor a ser entregue para a organização, junto com o gerenciamento do risco de todo esse esforço, né? Que aí entra toda a parte do GRC, né? Da Governança, Risk and Compliance, né? Que é a gestão do risco e do ambiente legal, né? E como é a forma de você demonstrar isso? É através, né, da medição de desempenho, né? Então, esse é o nosso grande desafio hoje, que é construir um sistema de gestão de desempenho que faça sentido, né, para a TI e principalmente para a organização, né, que ali esteja demonstrado toda essa entrega de valor, né, de todo esse trabalho da TI. Tá? E é isso que a gente vai começar agora a entender melhor. Para que isso aconteça, né, a gente precisa, né, compatibilizar esse esforço da TI com essa expectativa do negócio. Ou seja, o negócio ele tem uma estratégia, né? Essa estratégia ela precisa ser entendida pela área de TI, né, no que lhe é solicitado pelo negócio, e a partir daí a TI também desenvolver estratégias, né, para sua área também, ou seja, além de cumprir a estratégia do negócio, né, ao qual ela está sendo exigida, ela também tem que desenvolver estratégias para a sua própria área, né? E aí começa a surgir uma outra figurinha nesse mosaico, que é o planejamento estratégico da TI. Tá? Que é até objeto aí de um outro curso também que vale a pena vocês fazerem, né? Vocês se informarem também. Esse planejamento estratégico da TI, né, que é oriundo desse planejamento estratégico integrado do negócio, ele é convertido, né, para, né, um plano de ações, né? Ou seja, né, esse plano de ações a academia, ela nomeia como um plano diretor, né? Antigamente a visão de plano diretor era somente o diagnóstico de situação e um plano de trabalho, né, para atender uma necessidade, né, imediata dessa TI. Esse conceito foi ampliado, né, com a própria visão, né, das melhores práticas dos últimos anos, uma visão de planejamento estratégico da TI, né, onde você define, a partir das diretrizes do negócio e da TI, os objetivos que ela vai perseguir para atingir uma visão de longo prazo da TI e também, consequentemente, atendendo ao negócio, né? E qual é o esforço para que esses objetivos eles se realizam? Então, esse momento aí é do plano de ação, né, é o que a gente nomeia como planejamento diretor de TI, tá? Então, esse entendimento, né, dessa estratégia da TI, né, oriunda, né, do entendimento das diretrizes do negócio, né, ela já nos dá uma primeira visão, né, de gestão de desempenho, que é o quê? Nós precisamos acompanhar o planejamento e a execução desse plano de trabalho, desse PDTI. Então, nesse momento, a gente já tem, né, uma tipicidade de indicadores, né, estratégicos e gerenciais, né? Em que sentido?
né? Os indicadores estratégicos são os indicadores mapeados, né, a partir dos objetivos e resultados a serem alcançados, e o esforço para isso. E na execução desse plano de trabalho, né, como ele está sendo feito, né, esses processos de trabalho, nós temos os indicadores táticos ou, se preferirem, gerenciais. Tá? Então, a gente já começa a separar essas camadas, né, de decisão. Estratégicos referem-se ao planejamento estratégico, indicadores táticos gerenciais se referem ao plano de ação mapeado para se atingir os resultados planejados para esses objetivos. E os indicadores ou medidas operacionais, né? Depois eu vou explicar a diferença entre indicador e medida. Os indicadores operacionais, eles são, né, objeto das atividades chaves que são realizadas dentro dos processos, né, que estão sendo gerenciados. Né? Esses processos, eles são os executores daquele plano de trabalho. Tá? Então, com isso, a gente consegue exatamente definir, né, deixa eu avançar aqui um pouquinho nos slides, né, esses níveis de decisão dentro da organização, que é o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, né, e que métricas que vão ser, né, atribuídas a cada nível desse. Tá? Então, vamos voltar, né, aqui para o nosso entendimento da estratégia, né, para vocês compreenderem um pouco mais em que, né, o nível, vamos chamar assim, né, tático, né, que é a entrega desses serviços, desses produtos e serviços da TI, né, dentro de uma TI clássica, hoje você teria, né, essa visão de governança, a visão de gerenciamento de serviços, né, a visão de entrega de projetos, né, um PMO, né, de desenvolvimento, toda a parte, né, desenvolvimento de sistemas, né, manutenção de sistemas, a parte de infraestrutura e rede e de gestão de risco. Né? Então, quando, né, a gente desenvolve um planejamento estratégico da TI, né, todas essas áreas, né, elas têm que contribuir com seus planos de trabalho, né, para que aqueles objetivos definidos no mapa estratégico, né, eles sejam alcançados. Tá? Muito bem. Aí vem toda aquela sopa de letrinhas da TI. Como é que eu faço isso? Né? Então, para isso, a gente desenvolveu um framework, até para tornar mais fácil o entendimento, como é que esses frameworks se encaixam nesse processo de planejamento estratégico da TI. Né? Como eu falei, né, ele se inicia a partir do entendimento das diretrizes do negócio, né, e essas diretrizes do negócio, frente a uma avaliação de cenário da TI, como é que a TI se comporta frente a essa necessidade do negócio, né, isso aí a gente faz com uma matriz SWOT, por exemplo, define-se os objetivos estratégicos que vão ser, né, necessários para que a TI execute a sua visão de longo prazo, né, e também execute a sua missão. Né? Para isso, a gente usa, né, uma referência, o próprio COBIT. Né? Para quem não conhece o COBIT, né, o COBIT foi um framework que é desenvolvido pelo PCAOB, né, que é o órgão dos contadores, de auditores americanos, né, como um framework de referência de melhores práticas para auditoria em TI, né? E isso acabou se tornando hoje, nos dias de hoje, um instrumento de governança de TI, ou seja, ele te traz aí em todos os processos, né, ao qual ele se constrói, né, etapas desde o planejamento estratégico da TI até, né, um gerenciamento da infraestrutura de TI, por exemplo. Então, nessa acomodação do mercado, o COBIT acabou virando uma referência para ajudar a gente a construir, analisar, fazer o diagnóstico de situação e construir o planejamento estratégico da TI. Né? E no próprio COBIT, ele também traz algumas referências de métricas para você fazer acompanhamento desses processos. A gente vai ver um pouco mais na frente, né, entender um pouquinho melhor isso. No deployment, ou seja, no desdobramento, né, dessa mapa estratégico da TI, né, construído com o suporte do COBIT,
né, nós vamos desenvolver o quê? O plano de ação, né, que é o nosso plano diretor, utilizando como referência alguns frameworks também, né, adotados pela própria TI, né, como o ITIL, né, que tem essa visão dos processos da TI, ou seja, como é que uma TI se estrutura sob a visão de processos, né, e são esses processos que vão executar esses objetivos aqui que vão ser determinados pelo COBIT, né, assim como desenvolvimento de software, né, a gente utilizar aí os próprios frameworks do CMMI, do MPS, né, segurança, processos de gestão de risco e segurança, né, a própria ISO, né, e projetos é uma referência, o próprio PMBOK, né, ou qualquer outra métrica ou metodologia de gestão de projetos, né, e apontando, né, nessas atividades que compõem esses processos da TI, né, nós vamos identificar, né, nessas atividades as nossas métricas de medição. Então, a gente tem aqui um nível operacional, que é a abertura das atividades desses processos, né, ou seja, nós vamos aplicar métricas, né, nas atividades-chave. Para vocês não terem erro, o que é atividade-chave? É a atividade que para o processo. Então, é essa que eu tenho que medir se ela está dentro do desempenho, né, esperado, para que eu possa o quê? Desenvolver o meu processo, né? E aí vem um outro conceito também de processo-chave, né? Eu gerencio todos os processos da TI? Não, somente os processos que executam o plano de trabalho definido na minha estratégia, tá? Isso é muito importante, porque é onde nós vamos filtrar as nossas métricas e direcioná-las para o que é mais importante dentro da área, tá? Muito bem. Executei nos processos o meu planejamento, o resultado dele, né, vai me apontar se os meus objetivos estratégicos eles estão sendo atingidos ou não dentro daquelas metas estabelecidas. E aí a gente tem o terceiro nível, né, que é o nível estratégico. Tá bom? Então vamos lá. Então a gente teria, né, alguma coisa parecida com esse exemplo, né, onde você, no nível operacional, né, você acompanha, né, gerencia o desempenho, tecnologia da própria infraestrutura, que suportam quem? Suportam os processos de negócio, né, e suporte da TI, né, todos os processos de entrega de serviços, né. E essa execução desses processos, eles entregam o quê? Entregam a estratégia da TI, né. Então, nós vamos aplicar métricas em cada etapa dessa. Legal? Muito bem. Quem são os clientes dessa informação, né, de desempenho, né? No nível estratégico, obviamente, né, o próprio CIO, né, que tem o compromisso de alinhar os resultados da TI, entregar esses resultados de valor para a organização. Ele é o cliente desse mapa estratégico da TI, né, com esses objetivos e indicadores de desempenho. No nível tático, né, o gestor e o coordenador, né, que são responsáveis, né, pelos seus processos, né, pelos seus serviços dentro da área. E no nível operacional, né, os coordenadores, aqueles diretamente responsáveis pelas aquelas atividades chaves que fazem parte daqueles processos, né, da TI. Legal? Muito bem. Então vamos fazer agora que a gente já entendeu como é que tudo começa numa arquitetura de indicadores, né? Só relembrando, começa do entendimento da estratégia da TI, né? O desdobramento dessa estratégia da TI em um mapa, né, estratégico, né, com objetivos e referentes em suas métricas de desempenho, né? O entendimento desses objetivos, onde eles se encaixam dentro dos processos, né, que vão executar o planejamento necessário para ele que atinja os seus resultados, e as atividades chaves desses processos que precisam ser monitoradas para o negócio não parar. Tá? Então, vamos relembrar um pouquinho agora o tema indicadores. Para que serve uma medição? Né? Como já dizia, né, os gurus da época da qualidade, né? Caracterizar um desempenho, né, monitorar a execução, se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal, né, aperfeiçoar o resultado, ou seja, a melhoria contínua, né, a partir do momento que você chegou a um patamar de desempenho, né, você quer melhorar aquele desempenho, né, tendo o cuidado de observar se essa melhora, no esforço necessário
para isso compensa ou não compensa. Também tem esse equilíbrio aí que precisa ser analisado, né? E predizer um comportamento, né? Um comportamento de algo baseado em cima de uma série histórica, né? Hoje, quando a maioria das pessoas, quando analisa o desempenho do indicador, simplesmente olha para a foto, né? E para o período anterior, né? E faz uma comparação entre um e outro. Isso não é análise, né, de negócio, né? É comparativo, e um comparativo que pode gerar uma série de distorções aí, né? Porque você pode ter tido uma tipicidade de desempenho naquele momento, ou naquele ano, que não repetiu, né, uma performance, né, do ano anterior. Então, é extremamente falha esse tipo de comparação. Então, hoje a gente tem exatamente essas ferramentas estatísticas, né, baseadas exatamente, né, numa progressão de curva do comportamento desse indicador e sua previsão para o futuro, né, a partir de ferramentas como, por exemplo, séries temporais, que te dão, né, informações sobre como vai ser esse futuro, né? Outros usam, né, astrologia, cartas, né? A gente usa as ferramentas estatísticas que são bem precisas nesse contexto, né? E estão dando origem exatamente à evolução da gestão de desempenho, que é o Business Analytics, né? Que vai ser objeto até depois de a gente fazer um curso específico sobre isso. Para que a gente, né, acompanha, né, indicadores, né? Primeiro, para ter uma visibilidade de um momento atual, ou seja, do que eu estou fazendo, né? Como é que é esse comportamento no hoje, né? Para que você possa o quê? Fazer um controle desse desempenho atual em relação, né, ao que você pretende, né, o que você planejou em termos de performance, né? E para que, atingida essa meta, né, você busca exatamente o quê? Uma melhoria, né, contínua, né, desse desempenho. Indicador de desempenho, né, ele pode ser trabalhado de duas formas, né, ou por uma forma de índice ou uma forma de taxa, né. A forma de índice, né, ele é o quê? Todo indicador, né, é a composição de duas ou mais medidas que variam no tempo e no espaço, ou seja, uma medida única, ela não é um indicador, ela é, né, como eu mesmo falei, é uma medida, né. E isso é um dos grandes erros que a gente percebe, né, nas arquiteturas de indicadores, atribuir, por exemplo, a um processo, a uma métrica de processo, uma medida. Uma medida, ela é referência, né, a uma foto de um momento, de uma situação específica de uma atividade. Tá? Então, quando você gerencia um processo, né, com uma medida de uma atividade, que pode ser até a atividade-chave do processo, não significa que você está, né, tendo a visão completa do desempenho do processo, mas sim de uma parte desse processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, para ter métricas representativas do processo, né, que te deem a certeza, né, de que você está tendo o acompanhamento do todo, né, daquele processo. Então, evitar esse tipo de erro, né? A gente precisa exatamente setar isso no nosso pensamento. O indicador são duas ou mais medidas compostas, tá? Numa razão, né, de 100, né, no percentual, né? E a taxa, né, é essa própria razão entre o número de ocorrências e o número total, né? Então, por exemplo, você tem um número de produtos com defeitos, né, em relação a um volume total de produtos entregues, né? Então, você tem uma taxa aí de eficiência ou de efetividade, né, como métrica, né? Já o índice, né, um exemplo por exemplo, você tem uma medida que é o número de reclamações em relação a uma outra medida, né, diferente, que seria o volume de clientes, né? Então, quando você tem duas ou mais medidas, né, e dessas duas medidas, elas são, se elas são iguais, elas são uma taxa. Se elas são diferentes, né, em relação à base, você nomeia como índice. E eu coloquei até alguns exemplos aqui para vocês, né, em termos de indicadores de gestão, até para a gente começar a acostumar, né, o nosso entendimento entre taxa de retorno sobre o investimento, que é bastante conhecida, né, por exemplo, um ROI, um retorno sobre o investimento, ou o ROIT, né, que é o retorno sobre o investimento de TI,
é uma métrica, um indicador bastante utilizado aí para a gestão de objetivos financeiros dentro da TI, né? Taxa de conversão de clientes, percentuais de clientes satisfeitos, né? Enfim, tem alguns exemplos aí para vocês, né, fixarem mais essa visão. E aqui eu trouxe um também, né, que deixa isso bem mais claro. Isso é muito importante, eu estou insistindo isso com vocês, pessoal, porque é o maior erro, né, na hora de definir indicadores, é confundir medida com indicador. Medida é referente à atividade-chave do processo que você está acompanhando, né, que está executando quem? O seu plano de trabalho definido na sua estratégia, tá? Então, indicador refere-se a processo, refere-se à estratégia. Medida refere-se à atividade-chave do processo, que é nível operacional, tá? Então, que é o caso desse exemplo, né? Você tem aí uma medida que chama horas úteis de trabalho por horas de treinamento, né? Então, é o quê? É uma, né, uma métrica, né, que te dá exatamente quais foram as horas investidas em treinamento, tá? Tudo bem. Nomenclatura de indicador. Esse é um outro erro bastante grande observado, né, nos trabalhos aí que a gente desenvolve. A turma não sabe definir, né, até porque, né, a academia, ela nomeou, e o mercado também, indicador como sendo KPI. E na definição da ISO 9000, são medidas operacionais de atividades dos processos. Ou seja, Key Performance Indicator, né, que é o famoso KPI, ela é referência na norma à atividade. Então, quando você identifica um indicador como sendo KPI, você está apontando que aquele indicador é de uma atividade e não de um processo. Quando você nomeia, né, como KRI, ou Key Result Indicator, pela própria ISO, ele atribui que esse indicador é um indicador de processo, tá? Ou seja, um indicador gerencial ou tático, se preferirem. E a nomenclatura das métricas estratégicas, dos indicadores estratégicos, é o KSI, ou Key Strategic Indicator. Ou seja, quando vocês verem um mapa de uma arquitetura de indicadores, em que os indicadores sejam classificados como KSI, você sabe que aqueles indicadores são referentes aos objetivos estratégicos, né, daquela área ou daquela corporação. Se você vê esses indicadores indicados como indicadores KRI, eles são indicadores dos processos, chaves, né, que executam aquele plano de trabalho definido naqueles objetivos estratégicos, né, medidos pelos KSIs. E quando vocês identificarem os KPIs nessa arquitetura, eles referem-se à atividade ou atividades chaves daqueles processos chaves que estão executando aquele plano de trabalho estratégico. Ok? Isso está bem fixado, isso é extremamente importante, que é aí que surge uma série de confusões. E vocês estão vendo uma outra nomenclatura aqui chamada KGI, né? Essa KGI, essa nomenclatura, ela veio exatamente como uma contribuição do próprio COBIT, que embora o nome se refira a Key Goal Indicators, né, elas são as metas, é como nós chamamos metas dos indicadores, ou seja, quando você fala de um KGI, né, por exemplo, o KGI de redução de 20% do custo da TI, isso é uma meta, é um KGI da TI, ou seja, uma meta global da TI que vai ser, né, precisa ser atingida por um indicador, que pode ser, né, percentual de redução de custo, né? Então, nesse percentual de redução do custo, ele tem como referência exatamente aquela meta a ser atingida, aquele KGI de 20%. Ok? Muito bem. Então, esse fundamento aí já fixado, né, para vocês, vamos a essas nomenclaturas definidas aqui pelo próprio BSC, né, como ele chama esses indicadores, esses KSIs, né, o Balance Scorecard, né, de indicadores de ocorrência, né, ou de outcomes, ou seja, são aqueles indicadores de resultado dos objetivos, né? E os indicadores de tendência, né, ou drivers, né, ou direcionadores, que são os indicadores que acompanham o esforço, né, que está sendo executado para que aqueles resultados objetivos sejam atingidos, tá?
Descendo para o nível gerencial operacional, aqui a gente entra com a nomenclatura da ISO, no sentido de que os KRIs e os KPIs, eles podem ser indicadores de controle e de verificação. Indicadores de controle, se aqueles objetivos gerenciais e táticos estão sendo atingidos, né, que foram definidos pelo gestor do processo, né, para o cumprimento daquele planejamento, né, daquela execução, e os indicadores de verificação, se aquele esforço de gestão que ele está empreendendo, né, está fazendo com que os objetivos gerenciais sejam alcançados, né? E aí, até dentro das perspectivas da ISO, a gente tem, né, exatamente a economicidade, a efetividade, né, a eficácia, né, e a eficiência. Então, esse esforço em você, né, ser eficiente, você ser eficaz, você ser efetivo, e você, tudo isso com economicidade e gestão, né, e governança. Muito bem. Na definição desses indicadores, né, fundamental, né, para evitar que, né, você saia do rumo, é que ele seja objetivo. Né, evitar a subjetividade, né, na proposta de medição da definição do indicador. Por quê? Né? Porque isso causa um mal-estar, né, quando as coisas não são bem definidas e explicadas, né, isso acaba gerando reatividade, acaba gerando, né, desconforto das pessoas e não reconhecerem aquela métrica como sendo, né, necessária para aquele objetivo, né, ou sendo aplicado aquele benefício. Né? Então, procure ser o mais objetivo exatamente na definição do seu indicador. Ou seja, não inventa a roda. Né? Hoje a gente tem aí mais de 3.000 indicadores de TI. Né? Antes de você criar um indicador que só você tenha, seja ele composto ou simples, procura saber o que já tem e se algum deles se aplica àquela tua necessidade. Né? Que eles sejam, para que você tenha essa possibilidade de torná-los comparáveis, né? Que eles tenham benchmarks que você possa fazer um comparativo de eficiência. Né? Se você é uma ilha, né, de excelência, você é mais, né, mais um perdido no oceano. Né? Então, procure trabalhar sempre com indicadores, né, que tenham comparativos, né, acessíveis, ou seja, né, de cálculo, né, e rastreamento fácil dentro da organização, né, porque um dos grandes desafios na construção dos indicadores exatamente é a coleta de dados. Então, se você tem uma coleta de dados extremamente complexa, né, patrocinada aí por algoritmos mirabolantes, né, ele se torna menos acessível, consequentemente ele fica mais caro. Né? E hoje, indicador custa muito dinheiro. Tá? Então, quanto mais indicadores você, né, atribui à sua arquitetura, maior é o custo que você vai ter. Né? E tem que se dosar isso aí em relação à questão custo-benefício. E que sejam válidos, ou seja, que sejam reconhecidos e reproduzíveis por toda a organização. Esse slide é para chamar mais uma vez a atenção. Métricas precisam ser derivadas da estratégia. Tá? Aí vem uma pergunta, mas e se eu não tiver estratégia, eu vou deixar de definir indicadores? Não. Né? Obviamente, o bom senso ajuda nesse sentido, de pelo menos entender aonde você quer chegar. Né? E a partir desse aonde você quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá. Né? E definido o que você precisa fazer para chegar lá, como você vai acompanhar a sua evolução nesse caminho. Né? Pelo menos os direcionadores da organização ou da própria TI, que estejam na cabeça do dono, no diretor da TI, né, eles precisam ser compartilhados, né, para que a gente possa exatamente não sair desse alinhamento, né, de a TI executar o que o negócio pede. Tá? Então, que é um dos grandes desafios hoje. Geralmente se sai fazendo indicador pela organização, né, só que sem uma conexão. Né? Quando você vê, é um emaranhado de métricas que juntas não dizem respeito a nada, cada um controla o seu pedacinho, se é que controla, porque aquilo pode ter valor ou não para né, o dono do indicador, mas não necessariamente para a empresa, né, ou para a própria TI. Né? E tudo isso aí é gerador de custo. Então, vamos trabalhar certo, vamos construir indicadores
entendendo, né, a estratégia da organização, como essa estratégia se desdobra para a TI e qual a arquitetura de processos da TI que, né, é responsável pela execução dessa estratégia, né, para que a gente possa ter esse alinhamento em todos os níveis hierárquicos, né, e, ao mesmo tempo, também construir uma cultura de gestão por desempenho. Também não adianta nada você implementar um monte de métricas se você não prepara as pessoas, né, para entender para que elas servem, né, e como elas devem trabalhar, né, com esses resultados, né, que esse é um dos nossos grandes desafios e que a gente traz aí para vocês, é exatamente disponibilizar toda uma grade, né, de treinamento para ajudar nessa mudança de cultura dentro da organização, né. Esse é o nosso framework da BI, né, para a construção dessa arquitetura de indicadores, né, que resume tudo que eu falei até agora para vocês, né, desde a formulação estratégica até a definição dos objetivos estratégicos e gerenciais, dos processos e as atividades chaves, né, desses processos, né, tanto no âmbito né, de recursos, inovação, melhoria, gerenciamento de projetos, né, que definem a execução da estratégia, né, e essa execução da estratégia ela é monitorada, né, no dia a dia, que é exatamente a operação. Isso, né, além de nos dar, né, a certeza de uma arquitetura de indicadores bem construída, ela também te dá, o planejamento estratégico também te dá a capacitação de você definir quais os recursos que você precisa para toda essa brincadeira, né, que é exatamente o teu orçamento de investimento, né, e não sair fazendo orçamento, né, aí na orelhada, tanto investimento quanto despesa, né. Então, precisamos de planejamento, né, ou seja, quem planeja, quando precisa, né, não sai tão caro, tá? Esse é o objetivo de um planejamento. E outro ponto importante também dentro desse processo de construção de indicadores é o mapeamento da cadeia de valor da TI. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa identificar quais são os processos que executam, né, esse plano de trabalho definido pelos objetivos estratégicos, né? Então, é fundamental entender quais são os processos de negócio da TI, né, que são esses aqui em verde, né, que vocês estão vendo, e os processos suportes dessa TI, são esses em vermelhinhos. E qual é o grau de participação deles na estratégia da TI, né? Porque são aí que você vai botar as métricas, né? São eles que interessam para vocês. O resto, né, que indiretamente, né, é de baixa contribuição, de baixo valor agregado para a sua execução da sua estratégia, pode ser perfeitamente ignorado, que não vai alterar em nada, né? É sempre, né, se a gente seguir aquela lei, né, de Pareto, né, 80-20, né, 80% da importância, né, de métricas em processo estão em 20% dos processos-chave da cadeia de valor. E é só isso que você precisa controlar, porque você não tem recursos para controlar tudo dentro da TI, né? Você só controla o que é importante para a estratégia da TI e para a estratégia da organização, tá? Então, isso é uma quebra de paradigma muito forte que a gente precisa se acostumar com isso se quiser ter sucesso, né, nesse tipo de trabalho. Onde você acha essas métricas da TI? Eu dei o exemplo para vocês do COBIT, né? O COBIT ele está disponível no ISACA para vocês baixarem, né? O COBIT já a versão 5.0. Nas fichas dos processos do COBIT, ele vem com uma sugestão de, né, vocês estão vendo aqui, de Key Goal Indicators, ou seja, de metas, né, para esses processos sugeridos pelo COBIT e de KPIs, né, indicadores para essas metas, né? Só que ele não diz aqui o que é estratégico, nem o que é tático, nem o que é métrica operacional, ou seja, ele joga isso para você entender. Se você não tiver o conceito, você vai fazer besteira, porque ele não te, né, dá essa informação, né, qual é, né, o KSI, qual é o KRI, qual é o KPI dentro dessa visão, né, dessa abordagem dele. Outra fonte, né, que vocês podem também acessar são o próprio ITIL, né, nos livros da OGC, nos diversos processos da ITIL V3, você tem a sugestão também, né, de KPIs, de métricas para os processos de TI, né? Então, da mesma forma, né, ali, pelo menos, ele é um pouco mais assertivo que o COBIT, que ele identifica métricas de processos, né, mas não fala, né, sobre medidas, né, operacionais, né, medidas das atividades
daqueles processos. Então, é um conhecimento que você tem que complementar para poder utilizar bem essas métricas da AIT. Outra fonte também interessante, aqui fazendo, né, uma propaganda do meu livro, né, não é propaganda porque ele está esgotado já há algum tempo. Ele, né, nesse livro, né, que eu editei junto com o meu parceiro Ivan, nós procuramos demonstrar, né, todas as métricas possíveis, né, para os processos de uma TI, né, tendo como base o próprio AIT, né, desde o gerenciamento financeiro até o gerenciamento, por exemplo, de risco. Então, também é uma outra ótima fonte de informação. E sites também, né, como Smart KPIs, né, que trazem, né, de forma colaborativa vários indicadores mundiais aí sobre várias áreas, de várias indústrias, e também é uma outra boa fonte de coleta de informaticados no mercado, tá bom? Que ajuda na definição. Não necessariamente significa que você vai copiar, né, porque qual é o objetivo? Não existe indicador objetivo. Se você não sabe o objetivo daquela medida, você não consegue definir, né? E se não souber também qual é o fator crítico de sucesso que orienta, né, a realização daquele objetivo, você não consegue definir também o seu plano de ação, consequentemente, o seu indicador de realização desse esforço. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre painéis de indicadores para TI, né, a gente precisa visualizar, possa monitorá-los, né? Nesse monitoramento, diagnosticar, né, de desempenhos não apropriados, né, dentro do que você planejou, né? Entender, diagnosticar a causa, aí a gente utiliza também algumas ferramentas, né, até a própria época da qualidade, né, para definir esse diagnóstico, fazer esse diagnóstico de causas e efeitos e resolver o problema, né, daquele desempenho ou mesmo melhorar aquele desempenho, né? Então é um ciclo contínuo, né? Então, onde você utiliza aqui o próprio PDCA, né, que como instrumento para você, né, planejar, implementar, monitorar e melhorar, né, e continuar sempre buscando a excelência nesse desempenho, né? E aí você tem como de você apresentar esses indicadores, né? Hoje vocês devem conhecer como scorecard e dashboard, né? Há uma confusão muito grande em relação a essas duas denominações de painéis, né? Scorecard são aqueles painéis de tomada de decisão rápida, aquele que não vem muita informação, geralmente vem um flag, né? Deu ruim, tá bom, né? Então, indicar que alguma coisa vai bem ou vai mal, né? Geralmente são, né, painéis bastante utilizados na operação, né? Ou para o tomador de decisão, né, para informá-lo, né? E os dashboards, né, eles já são ferramentas, já são painéis, né, de mais informação, já são painéis de gerenciamento analítico, onde você consegue, né, através de ferramentas de BI, né, fazer simulações de cenários daqueles indicadores, né, fazer projeções. Você já tem, né, mais artefatos para você acompanhar, não somente acompanhar o desempenho, mas analisá-los e buscar, né, exatamente essa melhoria do desempenho, né? Então, quando falarem de scorecard para vocês, são ferramentas de tomada de decisão rápida, né, de visualização rápida. Geralmente são alocadas na operação, para você acompanhar aquela atividade crítica lá, né, o sistema está, né, a rede caiu, né, o sistema está indisponível, né, para o que é crítico dentro do qual você é responsável, você está gerenciando. O dashboards, ele já traz, né, toda a visão aí do estratégico, do tático e também da operação. Tá? Tudo bem, pessoal. Para a gente encerrar e abrir para questões de vocês, o que é importante você ter um sistema estruturado de indicador de desempenho dentro da TI? Primeira coisa é você ter informação. Não tem poder, né? E tem, né, além de poder, você tem condições de você ser mais, né, eficiente, né, dentro do que você se propõe a realizar, né?
dentro dessa visão de longo prazo, né, como está a tua situação hoje, qual é a tua perspectiva de você vir a atingir aquela meta pretendida, promover exatamente essa credibilidade, essa confiança, né, nos resultados. No momento que você é transparente, né, você apresenta os seus resultados num painel de gestão à vista, seja eles estratégico, tático ou operacionais, ou, né, uma composição desses níveis de decisão, você está sendo transparente, você está sendo aderente ao compliance, né, e fazendo efetivamente governança, né. Com isso, né, você ganha credibilidade para justificar solicitações de recursos, né, você demonstrar o valor que você está entregando, né, de forma visual, né, e com isso, exatamente, identificando também oportunidades aí de melhorias, né, desse desempenho, além, né, de você focar a equipe na busca e alcance dos resultados, né, com indicadores que realmente representam a tua situação, né, ou seja, a expectativa do negócio, né, sem desvirtuar para interesses, né, específicos de cada um ou da área, ou seja, ficar ali somente gerenciando o seu mundinho, né, o seu, mais olhar o todo. Informação oportuna e frequente, né, para os tomadores de decisão, com objetivos e metas mais importantes ali demonstradas, estabelecidas, né, rápido, eu possa tomar, né, e corrigir eventuais erros, né, em tempo do negócio, né, apoiando essa agenda de geração de valor à TI. Ok? E dentro de todo esse universo, né, que a gente comentou, né, só falando um pouco aí como é que a gente pode ajudar vocês, né? A BI, ela é uma empresa de, que a gente chama, né, empresa boutique, né? Ou seja, nós somos especializados em indicadores de desempenho, em arquitetura de indicadores. Desde a definição do planejamento estratégico, né, até a desdobramento desse planejamento estratégico em arquitetura de processos e métricas de desempenho, né? Assim como também a própria implantação desses painéis de controle por toda a organização, né, que é a melhoria exatamente contínua desses resultados. Disponibiliza para vocês aí todos esses serviços, né, que se tiver quiser um pouco mais de informação, né, entre em contato com a gente, né, no final da apresentação tem os nossos contatos, né, que a gente bate um papo da vocês, né, da empresa de vocês, assim como também na questão da capacitação. Se você não trabalhar gente, pessoal, nada disso, né, não vale nada. As pessoas boicotam, se adequam à agricultura para uma gestão baseada em desempenho. É fundamental você capacitá-las, né, você treiná-las, né, você orientá-las. E a gente também uma grade específica, onde só tenha você referência de mercado nesse assunto, né? E a gente faz algo com de longa data, né? O Anderson mencionou, né? A gente tem 2 cursos na grades aí, um é de TI e o outro de planejamento estratégico de TI, onde nós vamos praticar e fazer tudo isso que eu expus para vocês nesse pouco tempo aí que a gente teve dessa discussão. Então, vocês, né, consultei. E eu estou à disposição aí, a gente, né, tem mais alguns minutinhos aí para eventuais, né, perguntas, questionamentos que vocês queiram. Então, estou à disposição de vocês. Alô, Anderson? Oi, Valfrido. Tem uma pergunta aí do Marco Otávio, compartilhei com você aí pelo chat. Você chegou a falar sobre o treinamento, Valfrido? Você consegue ler a pergunta dele, que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Ah, tá, já vi. Queria saber como é possível identificar medidas ou indicadores que estão mal desenhados ou subutilizados. Boa pergunta, Marco, né? Isso passa exatamente por uma necessidade de você fazer um diagnóstico de maturidade desses indicadores, né? O que significa isso?
é identificar exatamente, né, qual foi a propriedade de criação desse indicador, o objetivo, né, qual é, né, o tipo de informação ao qual ele busca, né, expor, né, para aquele gestor daquela métrica, né, e o que a gente percebe na organização é muita gente vai métricas, né, e se essas métricas sem objetivos estruturados, né, sem uma visão de área, uma visão de processo, uma visão de organização. Quando você vê, você tem um emaranhado de métrica dentro da organização, né, que as pessoas se acostumam a acompanhar, né, e, no final, não serve para nada, né, não tira nenhuma informação daquela, né, daquela métrica, daquele indicador. E isso só é gerador de custos, gerador de esforço, dinheiro que vai pelo ralo, né. Então, o que a gente faz, essa necessidade, é exatamente, como metodologia, né, é fazer esse diagnóstico de maturidade, essa análise, né, para identificar a origem, né, dessa métrica, a sua proposição, né, como ele é levantado, né, como os dados são gerados, como eles são trabalhados, analisados, expostos, comunicados. E se essa informação que vem para a organização, ela né, dentro do seu cliente, né, se ele é utilizado para algum fundamento dentro da empresa, né? Então, né, assim, alguns cases aí de clientes da gente, é de meter medo. Você entra numa organização com 240, 350 indicadores, como eu já tive a oportunidade de identificar, né, em todas as áreas, né, vários triplicados com fontes de dados diversas, né, como base de dados, e com nada, né? E aquilo representava, né, algumas centenas de milhares de dólares por ano só no esforço de gestão daquelas métricas, né? Então, assim, né, realmente precisa fazer um trabalho de diagnóstico de maturidade, de levantamento deles e, né, mapear, né, a sua procedência e o seu uso efetivo da ação para gerar valor. Questão, pessoal, que a gente possa estar com vocês. Oi, Valfrido, está me ouvindo? Acho que a gente já do tempo do pessoal, né, Anderson? Não, Valfrido, eu queria só salientar que nós tivemos perguntas que foram feitas antes da própria palestra e que o Valfrido, no decorrer da montagem da palestra dele, já foi respondendo essas perguntas. Nós tivemos aproximadamente 60 pessoas que se cadastraram para assistir essa palestra e algumas perguntas já foram colocadas. Estão pegando todo aqui o conteúdo que você apresentou, mas você já abordou o conteúdo do curso, né, Valfrido? Uhum. Tá, então eu acho que... Né, a gente está à disposição, né, de formular algumas questões, ou mesmo tirar algumas dúvidas, entre em contato. E não garanto responder em tempo real, né, nem eu nem o Anderson, né, mas a gente, né, com certeza responde. E convido todos vocês também a participarem aí dos nossos próximos cursos referentes a esses temas de indicadores de desempenho em TI e planejamento estratégico de TI. Vocês conseguiram entender como é que... Pode falar, Valfrido. Só complementando, né, o que eu procurei colocar para vocês é como é que eles se conectam, né, para que a gente tenha o melhor produto, né, que é a nossa métrica, que faça sentido realmente para a organização, né, ou seja, que ela tem uma conexão com o negócio, né, com a estratégia do negócio, com a estratégia da TI. Ok? Ok. E, bom, reforçando, e a Tempo Real Eventos são parceiros em um treinamento que ensina a construir indicadores de desempenho, né? Quando formar uma turma, e tudo indica que a turma deva acontecer já em novembro. Então, todos vocês que estão assistindo essa palestra aqui, vocês vão notar
pelo chat aí do YouTube, onde se postam perguntas, que tem o link aí do evento. Por lá é possível você se cadastrar e manifestar o seu interesse. A gente trabalha da seguinte forma: a gente junta as pessoas primeiramente, quando tem um quórum mínimo, por exemplo, juntamos 15 pessoas, aí a gente entra em contato com esses 15 participantes, esses 15 interessados, e fechamos uma data com mais ou menos um mês de antecedência. Então, essas pessoas que se manifestam com algum interesse em participar do treinamento, recebem a informação com 30 dias de antecedência. Olha, já temos um quórum mínimo, daqui a 20, 30 dias a turma vai acontecer. Aí você vai e efetua o pagamento num valor diferenciado. Bem, no mais é isso, eu agradeço a todos pela participação. Estou à disposição, o e-mail faleconosco@temporealevents.com.br ou através das redes sociais. Valfrido, eu vou encerrar agora a transmissão, a gente continua aqui para bater um papo com você, tá bom? Ótimo, pessoal. Uma boa noite para todo mundo. Pessoal, um grande abraço para vocês, né? E espero contar com vocês aí nos nossos cursos presenciais, né? Ou mesmo nos In-Company, né? Se vocês não puderem se deslocar no eixo Rio-São Paulo, né? Mas que a gente tem o maior prazer de ir até vocês também. E qualquer dúvida, tá bom? Um abraço e boa noite para todo mundo. Beleza, pessoal. Boa noite.